meus irmãos, e tem falado conosco em nome do Senhor Jesus, e Deus é fiel. Vamos estar então abrindo a Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número... Mateus, capítulo 16, Mateus 16, a partir do versículo 21, Mateus 16, 21. Louvado seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Jesus, meus amados irmãos. Então nós estamos iniciando essa grande obra. Como disse o nosso irmão Marco Muniz, ele disse: agora que inicia a guerra. Agora nós estamos iniciando uma guerra, porque ali foi os primeiros cultos que a gente fez, e agora a gente vai de encontro às batalhas, para ir de encontro às almas, de encontro às vidas, em nome do Senhor Jesus, que temos para ganhar para Jesus nesse local, e eu creio que Deus vai nos dar vitória. Mateus 16, 21, diz assim a palavra do Senhor: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos dos anciãos e dos príncipes e sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Repetindo, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Poderoso Deus, eterno Pai, estou aqui para ministrar a Tua palavra. Então, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, ó Pai, para que toda dispersão venha cair por terra, e que sim, ó Deus querido, ó Deus amado, o Teu nome, o Teu reino venha ser glorificado nesta hora. Que esta mensagem venha falar em nossos corações, assim como tem falado comigo. Mas, ó Pai querido, Pai amado, eu te peço para que o Senhor venha conduzir esta ministração, porque eu por mim não consigo, mas o Senhor é dono de todo poder, toda a glória e toda a honra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus e Salvador. Meus amados irmãos, nós que estamos aqui para adorar a Deus nesta hora, glorificando a Deus, podemos ler e meditar nesta palavra, onde que eu quero trazer uma meditação para nós. Jesus estava reunido ali somente com seus discípulos. A Bíblia nos relata que Jesus deu autoridade e poder para que eles fossem agora pregar o Evangelho, e aonde eles estavam expulsando o demônio, curando vidas. Então os seus discípulos retornaram, e Jesus perguntou para eles como que foi a obra. Eles falaram que a obra foi maravilhosa, que eles expulsaram o demônio, que pessoas foram curadas, e muitas maravilhas aconteceram. Então Jesus começa a perguntar para os seus discípulos, dizendo: o que as pessoas dizem que eu sou? O que essas pessoas que foram curadas, essas pessoas que foram libertas, o que a multidão, o povo lá está dizendo de mim? Aí eles falaram para Jesus: uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Isaías, outros dizem que é um dos profetas. Então veja, meus amados irmãos, que ele pergunta para os seus discípulos, agora vai dizer: quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai dizer: você é o Filho de Deus vivo, você veio como Salvador para nos salvar. Então Jesus olha para Pedro e Pedro diz: verdade, certamente quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas quem te revelou foi o Espírito Santo de Deus. Então Jesus começa a explicar para os seus discípulos quem ele realmente era. Jesus ele passa a ministrar para os seus discípulos, dizendo quem ele era, que ele vinha e o que ele convinha fazer. Então Jesus explica para os seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem venha, que ele padeça, que ele sofra na mão dos religiosos, na mão dos sacerdotes, nas mãos dos escribas, e seja até mesmo morto, mas ressuscite no terceiro dia. Porque Jesus sabia que ele viria para esta terra para sofrer. Meus amados irmãos, por que eu estou trazendo esta pregação esta noite?
Por que o Espírito Santo de Deus pediu para que eu ministrasse essa mensagem? Não importa quantas pessoas estivessem aqui, não sou eu quem controla a mensagem. E Deus falou para me entregar a mensagem que Ele me revelou para que estivesse ministrando para nós, assim como falou comigo, para todos aqueles que estão aqui presentes. Porque Deus, Ele conhece a mim, Ele conhece a ti. E uma das coisas, meus amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração é passar as 3 coisas que Deus quer com que nós, servos de Deus, discípulos de Deus, entendam. A primeira coisa que nós temos que entender e aprender com Jesus é que todo o homem de Deus, toda a mulher de Deus, toda pessoa que está aqui nessa terra, ele tem um propósito. Jesus, ele veio com um propósito na terra. Jesus, ele veio para cumprir e seguir o seu chamado. Deus não me colocou aqui nesse mundo, não colocou meu filho, não colocou as irmãs, não colocou as pessoas que aqui estão, não colocou as pessoas de Rio Grande, do Brasil, de diversas nações, não colocou, em nome de Jesus, as pessoas aqui em vão. Todos nós nascemos e recebemos a oportunidade de nascer, e essa oportunidade veio dada de Deus. Então nós temos que entender, irmãos, que todos que estão na terra têm um propósito. E Jesus, ele sabia que ele tinha um propósito, que ele tinha uma missão com Deus. Deus não coloca ninguém nessa terra se não haja um propósito. Só que a diferença é que as pessoas não querem andar no propósito de Deus. Então nós temos que entender que Deus sempre, ele estipula um propósito na minha vida ou na tua vida. Cada um de nós que está aqui tem um propósito diante de Deus. A gente pode ver, olhando mais para trás, não é que Deus deu um propósito de Noé construir a arca, e Noé cumpriu o propósito de Deus. Deus, ele deu um propósito para Josué, dizendo: Josué, agora você vai ser o guerreiro, o lutador que vai ajudar o povo a conquistar a terra prometida. Deus, ele tem um propósito na vida de um homem e na vida de uma mulher. As pessoas não conseguem perceber isso, até mesmo em Adão e Eva. Ele colocou eles no jardim, e o propósito de Adão era somente administrar e colocar o nome nos animais e administrar o paraíso. Mas também Deus deu o propósito para que ele não comesse do fruto proibido, e ele caiu e perdeu naquele propósito que Deus colocou. Isso, meus amados irmãos, para nós entender que todas as pessoas no mundo têm propósito. Mas vocês pararam para analisar que no tempo de Noé, somente Noé que cumpriu o seu propósito. Veja que no tempo de Josué, somente Josué, porque são poucas pessoas que conseguem entender o propósito de Deus em suas vidas. Veja que nós estamos aqui num culto que não tem muita gente, porque o povo nos dias de hoje não entendeu que vive nesta vida e que Deus tem um propósito para cada um. Mas poucas pessoas querem perceber o propósito de Deus. Há um propósito de eu estar aqui nessa cidade, há um propósito de nós estarmos aqui reunidos, há um propósito de nós estarmos aqui cultuando, há um propósito nesta mensagem. Então nós temos que entender que tudo há um propósito. Porque as pessoas estão andando hoje vagando, sem direção, estão dando as coisas tudo errado, porque estão vivendo debaixo de uma vida sem o propósito de Deus. E Deus quer com que nós conciliamos e entendemos. Muitas pessoas hoje são crentes, aceitaram Jesus, estão congregando, mas muitas das vezes estão dentro da igreja mais atrapalhando, porque não entendem o propósito de Deus, porque não sabem o que Deus me chamou para fazer naquela obra. O que Deus me chamou para pregar o Evangelho? Para que Deus me chamou? E toda pessoa que está perdida, que ainda não sabe qual o propósito que Deus tem na sua vida, ela não consegue prosseguir. Eu tenho que entender e ilustrar isso para que vocês entendam, meus irmãos. Hoje eu estou aqui com minha esposa, estou aqui com meus 3 filhos, e para a honra e a glória de Deus, pregando a palavra de Deus. Mas antigamente não foi assim. Antigamente eu estava bêbado, antigamente eu estava drogado, eu estava mendigo. Alguns anos atrás, há 10 anos atrás, quando eu aceitei Jesus, eu não estava vivendo essa vida que eu tinha hoje. E então eu entendi que ali naquele momento Deus mostrou que tinha um propósito na minha vida, e eu peguei e abracei aquele propósito, e já vai fazer 11 anos que eu estou servindo a Deus, buscando, andando naquele propósito, linkando o propósito da minha vida e caminhando com Deus. E qual que é o propósito que Deus colocou? Primeiramente, eu me entreguei completamente de corpo, alma e espírito para Jesus. Então depois eu tive um propósito de ter um casamento.
E agora, então, neste casamento, eu coloquei em propósito que eu quero uma esposa que seja uma mulher de Deus, que venha estar fazendo a obra comigo, que venha estar andando comigo. Então, depois disso, nós entramos juntos, casamos e tivemos um propósito de ter filhos. E agora o nosso propósito é fazer com que a nossa família louve a Deus, com que a nossa família venha estar vivendo na presença de Deus e até mesmo futuramente fazendo a obra de Deus. Então nós entendemos que o propósito, para que a gente venha perceber, eles têm que estar linkados com o reino. O propósito de nós estarmos andando aqui nesta terra, eles têm que estar ligados no céu. Mas muitas pessoas estão com os propósitos somente ligados aqui na terra. Eles querem casa, eles querem carro, mas não querem colocar Deus naquele propósito. Uma casa para louvar a Deus, uma casa para abrir uma porta, como a irmã faz, para que as pessoas venham cultuar. Então nós temos que entender qual que é o propósito que nós estamos vivendo nessa terra. Jesus, ele tem um propósito, e ele vai explicar. É necessário que o Filho do Homem venha, sofra, padeça. Então uma coisa que nós temos que entender: qual que é o propósito? O que Deus quer? Qual que é o propósito de nós estarmos aqui pregando? Qual que é o propósito de nós estarmos ganhando alma? Qual que é o propósito de aceitar Jesus? O propósito de todos nós em aceitar Jesus é o reino dos céus. O propósito de todos nós é a salvação da nossa alma. E as demais coisas serão sim acrescentadas, porque Deus, ele está vendo o nosso esforço para querer ir para o céu. Porque antigamente nós andávamos agradando o amigo, nós usávamos droga, eu usava droga para agradar as pessoas, para estar ali sendo uma pessoa que naquele círculo de amizade ia ser benquista pelos amigos. Nós fazíamos as coisas antes para agradar o mundo, e sabemos que o mundo só nos trouxe desprezo, desilusão. Mas agora nós estamos servos e servas de Deus, que estamos fazendo coisas para agradar a Deus. Então, meus amados irmãos, esse é o propósito de Deus. Nós temos que andar junto, unido no mesmo propósito. O propósito dessa obra é ser uma família, é ser uma união, é ajudar, é parar de viver como vivíamos antigamente em outros ministérios, vendo briga, contenda, confusão, fofoca, as pessoas que não conseguem se unir, um povo que não consegue ter união. Eu acredito que a união faz a força, eu acredito que a união, unidos nós vamos vencer, unidos nós venceremos, unidos nós vamos conseguir, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, ninguém é autossuficiente. Jesus veio à terra e escolheu 12 discípulos para pregar a palavra de Deus. Vocês pararam para analisar que Jesus, ele poderia agora só mandar uma voz do alto do céu pregando o evangelho. Deus poderia pregar, Deus podia aparecer para qualquer pessoa e dizer: olha, eu sou Deus, eu morri na cruz. Mas não, ele deu a responsabilidade para mim e para você, para pregar agora. E ele deu a responsabilidade através daqueles discípulos, e o evangelho chegou de 12 até os dias de hoje. Milhares e milhares de pessoas pregando, milhares e milhares de pessoas fazendo. Então, nós estamos aqui para representar o nome do Senhor. Nós temos que entender qual que é o nosso propósito na terra, porque toda aquela pessoa que não entende qual que é o seu propósito anda sem direção. Quem conhece uma pessoa que abre um negócio e nunca dá certo? Ele começa uma coisa e nunca dá certo, porque aquilo não está no propósito de Deus. Quando a gente liga algo diante do propósito de Deus, as coisas vão andando na direção de Deus. Então tudo que nós colocarmos e entender: Senhor, isso está no teu propósito, isso está no teu caminho, está na tua direção, então nós vamos fazer, porque isso alegra a Deus e Deus será conosco, em nome de Jesus. Outra coisa que nós podemos extrair dessa mensagem: quando Jesus, ele começa a dizer que ele vai morrer, que ele vai padecer, que ele vai ser entregue, a Bíblia nos relata que Pedro agora empresta a sua boca para Satanás. Satanás logo começa a repreender Jesus, a dizer: não vai te acontecer isso não vai te acontecer. Nós temos que entender: se o nosso propósito é de Deus, o diabo, ele sempre vai tentar nos parar. Se o propósito que nós abrimos aqui em Arroio Grande é uma igreja que ganhe almas, é uma igreja que vida seja edificada, pode ter certeza, meus irmãos, que o diabo vai sempre tentar se meter. Ele sempre vai tentar parar o teu propósito. Qual que é o propósito que tu tem? É um propósito de uma conquista material? O diabo vai tentar te parar. Ele vai tentar levantar pessoas para te colocar para baixo, para te não conseguir. Vai vir amigos, familiares, parentes. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele contou agora qual que era o propósito dele. Eu vim para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que eu sofra, que eu padeça, que eu morra, para ele me ressuscitar no terceiro dia. Então o diabo logo se levantou contra o propósito de Deus. Assim também foi lá no Éden. Assim, lógico, quando entrou lá naquele jardim, o propósito
de Deus era que eles não comessem do fruto. E o diabo foi lá, fez com que Eva e Adão não cumprissem o propósito que Deus fez. Então, meus irmãos, para a gente entender se o propósito é de Deus, é porque sempre que o inimigo vai se levantar. É por isso, meus amados irmãos, que a gente entende, eu entendo que a abertura das portas dessa igreja vai ter sempre um levante de Satanás. Porque eu sei que o propósito é de Deus. Eu sei que a obra é de Deus. Eu sei que o inimigo vai se levantar. Porque as obras que não são de Deus, ele não quer parar. Ele vai querer deixar aberta porque o povo está enganado. E não vai ter ministrações para que o povo venha alertar acerca da sua salvação. Então, uma das coisas também que a gente pode tirar desta mensagem, que Jesus ele veio e disse que o propósito dele ia ser de dor, que o propósito dele ia ser de sofrimento, que ele ia ser humilhado, que ele ia ser rejeitado. Para nós entender se o propósito da nossa vida, a nossa conversão é de Deus, nós temos que entender isso, que Deus ele nunca dá um propósito fácil para mim e para ti. Vai ser difícil a caminhada. Ele dá a missão para nós abrir uma obra em Rio Grande, mas vai ser difícil. Nós vamos sofrer, nós vamos pregar, nós vamos visitar as casas, as pessoas vão rejeitar. Ele deu o propósito para mim e para ti pregar o Evangelho. E assim como estava falando aqui agora há pouco a missionária, ela disse, não é fácil, as pessoas não querem. A gente prega, as pessoas não querem ouvir. Ninguém quer um compromisso com Deus, ninguém quer colocar a Deus em primeiro lugar. Ninguém quer se esforçar, dão desculpa para isso, para aquilo. É verdade, meus irmãos, é difícil. E Jesus Cristo sabia que é difícil. Mas Ele diz para nós seguir tentando, para nós seguir lutando. Então todo o propósito de Deus tem dificuldade. É por isso que a gente tem que analisar muitas das vezes que aquilo que vem fácil, a gente sabe que vai fácil. É por isso que muitas pessoas que recebem as coisas fácil, com dinheiro no crime, dinheiro na prostituição, acabam jogando fora aquele dinheiro facilmente, ao ponto de não analisar o dinheiro de roubo, todo esse dinheiro. Mas o dinheiro suado a gente dá valor, porque a gente trabalhou, a gente se esforçou. Temos que entender isso, meus irmãos. Aquilo que é fácil, vai fácil. Mas aquilo que é difícil, é aquilo que realmente tem um grande valor. Foi por isso que Jesus disse, vai ser difícil. Eu vou ser humilhado, eu vou ser caluniado, eu vou sofrer, eu vou padecer na mão dos religiosos, na mão do escriba. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que o reino dos céus é tomado por esforço e por perseverança. Então é necessário nós perseverar, é necessário nós lutar até o fim, acreditando cada dia mais que Deus há de nos ressuscitar no último dia, no dia da salvação, no grande dia do Senhor. Porque, meus amados irmãos, não é fácil ser um crente fiel, não é fácil ser um crente verdadeiro. O crente fiel, o crente verdadeiro, ele passa por aquilo que Jesus passou. Ele passa por luta, por difamação, ele passa por calúnia, ele passa por inveja, ele passa por injúria, ele é chamado até mesmo de endemoniado, porque Jesus foi chamado de endemoniado. Os mestres da lei, os fariseus chamaram dizendo assim, ele expulsa demônio em nome de demônio, em nome de Beelzebu. Chamaram Jesus de endemoniado. Eles chamaram Jesus de filho de adultério, porque ele foi gerado de Maria e gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então Maria tinha ali, não tinha ainda casado com José, e é por isso que eles chamam filho de adultério. Então veja, meus amados irmãos, Jesus teve que passar por tudo isso, mas Deus honrou no final. Nós cristãos verdadeiros vamos passar por luta, nós vamos passar por prova, mas estamos cumprindo o propósito de Deus, estamos lutando e seguindo no propósito de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que analisar, que Deus tem um propósito na terra, só que tem poucas pessoas que procuram entender o propósito de Deus. Deus, ele tem um propósito comigo, ele me deu a minha vida, não é em vão para mim comer e beber. Mas eu acho uma coisa maravilhosa que Deus, ele espera o tempo de revelar o seu propósito. Jesus, ele tinha esse propósito de vir salvar a humanidade e morrer e padecer, mas não foi logo na infância que ele seguiu o seu propósito. Deus permitiu com que ele trabalhasse, Deus permitiu com que ele fosse marceneiro, com que ele vivesse a sua vida, para que no momento certo ele começasse o seu chamado. Semelhantemente foi assim com João Batista, semelhantemente foi assim com Noé, que viveu, teve filha, teve famílias, mas agora naquele momento Deus falou, agora é o momento de tu estar construindo a arca. Semelhantemente foi assim comigo, contigo. Deus permitiu com que nós estivéssemos no mundo, usufruísse coisas do mundo. Deus permitiu com que eu trabalhasse, eu trabalhei 15 anos,
E aí até quando ele falou, agora deu de tu trabalhar, agora tu vai cumprir o meu propósito na terra, agora eu vou te levantar de pastor, eu preciso que tu viaje, preciso que tu vá pregar o meu evangelho. Então Deus me tirou do trabalho, e hoje eu vivo pela fé, e não tem faltado o leite, não tem faltado o alimento, não tem faltado as vestes, não tem faltado aquilo que é necessário, porque estamos sofrendo, muitas das vezes passando por luta, por prova, mas não deixamos de sair do propósito que Deus nos deu. O diabo muitas das vezes quer nos tirar do propósito. Volta a trabalhar, por que está passando por isso, passando por luta? O diabo muitas das vezes tenta nos tirar do propósito, mas nós seguimos o propósito de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que entender que o propósito de Deus, nós temos que colocar em primeiro lugar, que mesmo que nós soframos, a gente vê que a nossa vida anda, porque eu me converti com 22 anos de idade, e eu vi que nada na minha vida ali, depois eu não era feliz, não era um adolescente feliz. Eu tentei tirar minha vida, eu tentava ser feliz com mulheres, não conseguia. Eu tentava ser feliz com droga, não conseguia. Eu tentava ser feliz de tudo que era jeito, eu não conseguia encontrar felicidade. A minha vida não tinha estabilidade. Mas quando eu resolvi entrar no propósito de Deus, Deus ajeitou a minha vida. Então, meus irmãos, seguimos no propósito que Deus nos colocou. Sabemos que vamos sofrer, sabemos que vamos padecer, mas não vamos sair do propósito. E a terceira coisa que nós queremos meditar esta noite, nesta mensagem, que venha falar nos nossos corações, é aquilo até mesmo que a minha esposa aqui mencionou. As pessoas se preparam para ir visitar a mãe, as pessoas se preparam para fazer um churrasco, se preparam para fazer tudo. Vocês perceberam que as pessoas se preparam para a faculdade, estudo, para ter uma boa profissão. As pessoas se preparam para tudo, ensaiam para louvar, se preparam para tudo. Mas tem uma coisa que as pessoas não se preparam, é para aquilo que Jesus estava preparado, para a morte. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus, ele disse, olha, o propósito de Deus na minha vida é que eu morra. Imagina, meus amados irmãos, eu creio que Jesus é a única pessoa que se preparou para a sua morte. Eu creio que Jesus é o único homem que pisou nessa terra, porque ele é 100% homem, 100% Deus, que pensou, Deus me mandou aqui neste mundo e eu entendi que agora é para morrer, que é para me entregar a minha vida. Imagina, meus amados irmãos, que propósito é esse? E é isso que eu digo para vocês, que a vida do cristão, Deus ele não quer mais que eu morra para salvar a humanidade, porque Jesus Cristo já fez. Deus ele não quer também que eu morra pelo Evangelho, porque isso não é necessário. Deus ele quer que eu pregue o Evangelho, mas que eu esteja preparado para o dia da minha morte, que você esteja preparado para o dia da sua morte, e para que a gente venha estar salvo naquele dia. Porque não adianta nada eu pregar, ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Então, é isso que nós temos que entender, que nós temos que se preparar. Assim como a gente se prepara para estudar, para ter dinheiro, assim como a gente se prepara para uma prova, assim como a gente se prepara para muitas coisas, a gente também tem que estar preparado. Esta noite, se Jesus vir, a nossa alma tem que estar pronta para Ele levar. Esta noite, se nós viermos a falecer, nós temos que estar preparados para ir para o céu. Então nós temos que entender que isso, veja que Jesus nos ensina nessa ministração, que Ele estava preparado para tudo. Ele estava preparado agora para sofrer, Ele estava preparado até mesmo para morrer e ser ressuscitado. Todos nós seremos ressuscitados, aqueles que dormiram no Senhor. A Bíblia vai nos dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo também há de nos ressuscitar. Se vós habitais o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus também há de nos ressuscitar. Então nós temos que entender isso. Nós temos que estar buscando a Deus, buscando o Espírito Santo. Eu entendi isso como pastor, porque Deus ele quer que eu pregue a palavra de Deus, mas que eu siga também, santificando e buscando no propósito. Não importa quantas pessoas virão, não importa quantas almas vão ganhar, o importante é que nós estamos no propósito de Deus. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos, já foi me oferecido em fazer N coisas, mas para sair do propósito de Deus, que Deus me colocou, que Deus me separou. Por exemplo, Deus ele derramou pela misericórdia dons sobre a minha vida, de revelação, dons de libertação, até mesmo de curas, pessoas que foram curadas de câncer, muitos milagres neste tempo que eu tenho feito a obra de Deus, muitas maravilhas pelos lugares que tenho viajado e por onde tenho passado. E então, certamente denominações de outros ministérios, oferecendo salário alto, coisas altas para mim, até mesmo congregar numa igreja A, numa igreja B, mas somente para usar os dons
e não está pregando a verdade, não está pregando a santificação do corpo, da alma, do espírito, não está pregando aquilo que o Espírito Santo de Deus quer, somente ser usado para ganhar um salário de 5 mil, de 4 mil reais por mês. Então, veja que não é esse o propósito que Deus tinha na minha vida. Então eu não posso sair da direção de Deus, eu não posso sair do chamado que Deus nos deu. Então nós temos que entender, meus irmãos, que Jesus Cristo está voltando e que a gente tem que estar linkado com o nosso propósito, mesmo que sofra, mesmo que doeu primeiramente nele, e que se nós viermos morrer, a falecer, ir para o céu, porque Deus ele há de nos salvar e nos ressuscitar. Sabemos que Deus vai nos abençoar, porque Deus tem abençoado seus servos, seus profetas, e na hora certa, no momento certo, Ele vai abrir diversas portas, vai abrir porta, até mesmo, eu não creio nem de emprego, ou quem sabe até mesmo os nossos próprios negócios, para administrar, para que a gente seja colocado por cabeça e não por cauda, até mesmo bens financeiros, possa vir do céu, mas tudo licitamente, para que a gente venha linkar no propósito da nossa obra, no propósito da obra de Deus, na obra de Cristo, porque é isso que Deus quer. Deus ele fala que tem planos de bênção, planos de paz para o seu povo, e nós estamos fazendo de tudo para obedecer. Não importa o que tem acontecido na tua vida, o importante é que tu está se esforçando, tu está querendo o céu, tu está querendo agradar a Deus, tu está querendo seguir no propósito, mesmo com dor, mesmo gemendo, mesmo com dificuldade, dificuldade nas vestes, dificuldade na oração, dificuldade no jejum, dificuldade nas lutas na casa, nas lutas na família, mas tu está seguindo. É isso que Deus quer. Deus quer um povo que se esforça, porque hoje poucas pessoas querem se esforçar, poucas pessoas querem sacrificar para Deus, poucas pessoas querem dar o seu melhor, poucas pessoas querem separar o melhor tempo para vir adorar a Deus. Mas nós entendemos isso, e é por isso que nós estamos aqui, para fazer a obra de Deus, para ajudar as almas, para auxiliar, para orar, para estar fazendo com que o reino dos céus avance, porque há um propósito de nós estarmos aqui, há um propósito nesta cidade, há um propósito nesta obra, há um propósito de Deus sobre as nossas vidas, e crendo, nós veremos a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais em nossos corações. Essa é a breve meditação que eu tenho aqui, para deixar pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente venha entender. Entenda qual que é o seu propósito. Pastor, mas como que eu descubro o meu propósito? É Deus quem vai te revelar, porque foi Deus que mostrou para Noé, foi Deus que mostrou para Josué, foi Deus que mostrou para Moisés. Ele disse: Moisés, o propósito que eu tenho contigo, eu vou querer com que tu venha estar libertando o meu povo do Egito, da escravidão. Deus ele mostra, ele revela por sonho, ele vai revelar pela palavra, o Espírito Santo de Deus vai te convencer. Então, se você souber que está andando no propósito de Deus, a tua vida muda, meus irmãos, a tua vida muda. Quando ele escolheu Davi, Davi sabia que ele era ungido de Deus, então para derrubar aquele gigante, ele sabia que Deus estava com ele. Muitas das vezes no propósito só basta nós saber, Deus está comigo. Então não precisa revelação, não precisa sonho, não precisa visão, só precisa você saber que você é ungido de Deus, ungida de Deus, e esse gigante vai cair por terra da tua vida, da tua casa, da tua família, porque Deus te ungiu e te separou. Nós temos que entender qual que é o propósito. Nós temos que entender também que o propósito, para ele ser de Deus, tem que haver dor. Todos sofreram e padeceram. Todos os profetas, todos os discípulos, eles passaram dificuldade, porque agora nós vamos ter que ter a vida boa e ainda querer desfrutar das coisas celestiais de Deus. Nós teremos sim a nossa dificuldade, meus irmãos, porque Deus ele trabalha na dificuldade. Eu aceitei Jesus quando eu estava prestes a tirar a minha vida, quando eu estava com uma depressão, vendo vultos, ouvindo vozes, e estava com um espírito me atormentando todo o tempo, aonde em uma madrugada eu vi 2 demônios sentados no pé da minha cama, e aqueles demônios ali olharam para mim e começaram a dar risada. E era por volta de madrugada, eu estava no meu quarto, e então eu achei que eu estava sonhando. Eu comecei a esfregar meus olhos, eu comecei a abrir os olhos para ver se aquilo que eu estava vendo no pé da minha cama era mentira, mas não, era real. E aqueles demônios viraram para mim e começaram a dar risada e gargalhada. Foi quando eu percebi que o mundo espiritual existia. Eu era uma pessoa que pequei muito contra Deus,
ao ponto que eu cheirava cocaína e a minha mãe tinha uma Bíblia. E sabe o que eu fiz para blasfemar com Deus? Eu fiz um canudo de droga para cheirar com folha da palavra de Deus. E hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui ministrando a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, eu pequei muito contra Deus, mas Deus teve misericórdia de mim e hoje me levantou. Então nós temos que entender que quem te levantou no teu propósito é Deus. Então, se Deus te levantou, as pessoas podem falar qualquer coisa de ti. Veja que Jesus perguntou: o que eles falam de mim? Eles falavam isso, falavam aquilo, e ninguém sabia mesmo qual que era o propósito, quem era Jesus. Então muitas pessoas não vão saber quem é teu propósito. Muitas pessoas vão falar mal de ti, vão se levantar calúnia, vão falar que tu é isso, vão falar que tu é aquilo. Mas não importa o que estão falando, o importa é que você sabe que está seguindo no propósito de Deus. Você sabe que Deus te colocou. Então é por isso que eu permaneço, sigo lutando, sigo pelejando. É por isso que eu permaneço, porque eu sei quem me separou. Eu sei quem me tirou lá atrás, aonde que eu vi, nesse breve testemunho que eu dei. E depois que aqueles demônios sumiram dali, eu fiquei 3 dias e 3 noites sem comer nem beber, trancado no quarto. Eu escutava barulho de panela na sala, eu escutava a cadeira arrastando, as panelas caíam, acontecia de tudo na sala, na cozinha. Eu ficava com medo de sair. Então eu estava sendo atormentado por demônios, ao ponto que eu tentei tirar minha vida e, graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcançou. Então, meus amados irmãos, eu percebi que o mundo espiritual existia. Foi ali que eu aceitei Jesus. Foi ali que eu percebi: se há mal, existe o bem. Eu vou correr atrás desse bem, eu vou me entregar para Jesus. Foi os piores tormentos que eu passei na minha vida. Os piores tormentos. Então veja, meus irmãos, que é na dificuldade que a gente vê que o nome do Senhor Jesus mais na frente vai ser glorificado. Porque se Deus não permitisse que Satanás viesse me oprimir, eu não iria buscar Deus. Se Deus não permitisse que os demônios viessem aparecessem para mim de olho nu, eu não ia buscar Deus. Isso aconteceu, isso é real. Você crê ou não crê? Eu vi demônios aos olhos nus me atormentando, via vultos, vozes, mas também, para a honra e a glória de Deus, depois, na noite subsequente, eu pude ver uma luz gloriosa que desceu do céu, quando eu estava orando com meus irmãos no monte, aonde desceu uma luz gloriosa perante a mim, e eu dobrei meu joelho e não resisti o poder da glória de Deus, aonde parecia que um ar-condicionado estava sendo ligado dentro de mim, porque eu sentia aquele gelo, aquele frio, aquela coisa boa, um refrigério bom na minha alma, aonde eu só queria chorar e aceitar Jesus ali, naquele momento. Ali eu não tem como me esquecer de tudo que aconteceu no momento da minha conversão, e faz 11 anos atrás. Então, desde que eu me converti, eu sigo firme no propósito com Deus, com luta, com dificuldades, com batalhas, desvencilhando do mal, perseverando. Então não é em vão, meus amados irmãos, que nós estamos aqui. Deus não faria tudo isso para que nós estivéssemos aqui pregando o Evangelho hoje. Deus não faria tudo isso para que a gente estivesse aqui enganando o povo todo esse tempo, para que nós estivéssemos aqui agora. Então Deus, Ele fez tudo isso para que nós estivéssemos aqui ganhando almas para Jesus, para que o reino avance não só em Porto Alegre, mas também em outros lugares onde nós temos passado. E eu tenho certeza que grande será a glória de Deus na nossa vida. Então entenda o propósito, saiba que no propósito treinador, ninguém aprende nada tendo vida boa, ninguém aprende nada tendo vida fácil. Os maiores testemunhos que a gente vê das pessoas que nascem em berço rico, acabam caindo nas drogas, acabam se perdendo. Veja que Salomão nasceu num berço rico, porque Davi era rei, mas ele se perdeu nas drogas, se perdeu nas bebidas, se perdeu com as mulheres, e depois, quase no final da vida, colocando em risco em sua salvação, ele vai dizer que temos que temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Então, meus amados irmãos, se está difícil, se está doendo, calma, que isso é para glorificar o nome do Senhor Jesus. E estejamos preparados também para o dia da morte, porque Jesus Cristo ensinou: quando eu morrer, eu vou ressuscitar. E certamente nós ressuscitaremos para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. Se coloque de pé que nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, te agradecemos por este culto, Senhor, esta reunião, ao qual o Senhor está aqui reunido conosco, passeando pelo Teu Espírito Santo de Deus, ao qual a Tua palavra foi pregada. E eu creio, Senhor, que essas 3 direções passadas hoje, Senhor, que o meu irmão, a minha irmã irá entender o seu propósito,
A minha irmã e meu irmão vão entender, Senhor Jesus, ó Deus, nós iremos entender que há sofrimento e que temos que estar preparados para o dia da morte, que temos que estar preparados para aquele grande dia, porque breve te encontraremos contigo no céu. Senhor, abençoa, Senhor, nossas casas, nossas famílias, leva, Senhor, cada um de nós em segurança, glorifica o teu nome, Senhor, que nós venhamos ter uma semana abençoada, que almas, Senhor, venham ser alcançadas a ti e o teu reino venha a ser glorificado. Senhor, é o princípio da luta, é o princípio da batalha. Nós queremos dizer, Senhor, que estamos em guerra, Senhor. Estaremos clamando e buscando a Deus para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz amém e aplaude o Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, meus amados irmãos, vamos terminar esse culto. Quarta-feira estaremos ali na nossa irmã. Irmã, se tiver lugar para nós visitar, avisa nós estaremos visitando casa, fazendo a obra de Deus. Amém, glória a Deus. E quarta-feira estaremos lá, domingo estaremos aqui, sexta-feira nós vamos estar meio-dia ali na rádio, mas Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Vamos nos falando, nos comunicando em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem? Agindo Deus, eu e minha casa. 1, 2, 3, glória a Deus, aleluia. Os irmãos cumprimentam as irmãs, as irmãs cumprimentam as irmãs, aleluia, oh glória.